Bom, continuando aqui na série que eu estou abordando agora, sobre a historicidade de Jesus, eu vou falar agora sobre Tácito e Suetônio. Esse aviso que eu sempre coloco, eu acho que não tem adiantado colocar esse aviso no começo dos vídeos, porque vira e mexe vem pessoas aqui contra argumentar que acadêmicos, discordam disso porque defendem a existência histórica de Jesus. Teve até um rapaz que me citou dois, o Rodrigo Silva e o Sabino. Na verdade, hoje em dia, pessoal, tem acadêmico que defende até que a Terra é plana. Entendeu? Então o fato de ser acadêmico, com todo respeito, pra mim não quer dizer nada, porque eu não estou abordando isso daqui de uma forma acadêmica nesses vídeos. Eu estou mostrando o porquê que há discordância, que nem lá a citação de Joséfo. Eu mostrei que outros pais da igreja estudaram Joséfo como Orígenes, até fez uso de Joséfo, inclusive para defender a existência de Jesus, e ele não cita o testemunho flaviano. Então, se algum acadêmico puder explicar isso, ótimo, seria muito bom eu entender por que Orígenes, mesmo tendo a obra de Joséfo em mão e fazendo uso dela, não fez uso desse trecho do testemunho flaviano. Então, acadêmico hoje em dia é que nem feira, cada um pode escolher o seu. Se você é terraplanista, você pode ir lá para um acadêmico lá que acha que a Terra é plana. Se você é globalista, você pode ir para um acadêmico que acha que a Terra é global e pronto, entendeu? Cada um escolhe o seu. Então, já que é assim que não tem adiantado eu colocar esse aviso aqui no começo do vídeo, eu vou recomendar esse vídeo aqui do Dr. Rodrigo Silva. Jesus não existiu? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, deixa eu só corrigir aqui que às vezes eu troco as palavrinhas. Aqui, ó. Esse aqui é um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, esse aqui é outro, ele é acadêmico. Ele vai citar esses mesmos historiadores que eu tenho abordado aqui nesse canal, só que ele não vai abordar essas questões que eu estou abordando. Que nem essa daí do testemunho flaviano. Ele vai simplesmente citar essas citações como prova de que Jesus existiu e talvez seja mais agradável para quem é cristão. É simples. É só ir no canal dele, se inscreverem. Se quiserem, eu faço até um tutorial de como sair do meu canal. Pronto, vocês vão ter esses mesmos historiadores, só que na versão que vocês querem. Que nem eu falei, tem historiador, tem acadêmico para tudo hoje em dia. Se você acha que a Terra é plana, eu também posso recomendar um canal de um acadêmico que vai te mostrar e provar para você que a Terra é plana. Ele só não vai mostrar o outro lado, né, essas contra-argumentação. Mas vai satisfazer a sua crença. É bem simples. Então, continuando agora, vamos falar agora de Tácito. Públio Cornélio Tácito, ou Caio Cornélio Tácito em latim, foi um senador e historiador romano nomeado cônsul sufeto para o Mundínio de novembro de 97 com Marco Ostório Escápula. As porções sobreviventes de suas duas maiores obras, que são Anais e Histórias, tratam dos reinados dos imperadores Tibério, Cláudio, Nero e os imperadores do ano dos quatro imperadores, aqueles quatro lá que teve Galba, Otto, Vitélio e eu acho que teve mais um. E um período de tempo que se estende da morte de Augusto, que foi no ano 14, até a Primeira Guerra Judaica Romana no ano 70. Então ele é bem contemporâneo às narrativas do Novo Testamento. Há muitas lacunas no texto, incluindo uma em Anais, que corresponde a 4 livros inteiros. As outras obras de Tácito discutem oratória, no formato de diálogo, como por exemplo o Diálogo dos Oradores e a Germânia, e a vida do seu sogro, Cineu Júlio Agrícola, o famoso general romano, responsável por boa parte da conquista romana na Britânia. Tácito é considerado um dos grandes historiadores romanos e um dos grandes representantes da Idade da Prata da literatura latina, e é conhecido tanto por sua concisão e pela forma compacta de sua prosa em latim, quanto pelos seus penetrantes insights sobre os jogos de poder na política romana de sua época. Os Anais são dos primeiros registros históricos seculares a mencionarem Jesus Cristo, que Tácito menciona em relação à perseguição aos cristãos de Nero. Falando do incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64, ele apresenta uma notícia sobre Jesus, embora curta. Um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas. Então isso aqui é engraçado, né, que ele fala que Nero usou um bode expiatório e que esses homens eram detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Este nome vem-lhes de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador, aqui eu pus um destaquezinho aqui em procurador, Pôncio Pilatos. Essa seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. E qual é a problemática dessa citação de Tácito? Primeiro, a referência de Pilatos como procurador, essa que eu grifei aqui, ó,
seria apropriada na época de Tácito, mas na época de Pilatos o título correto era prefeito. E Tácito, que era um homem erudito, ele dificilmente confundiria as duas expressões. Ele refere-se a Pilatos como procurador e não como prefeito. Para um historiador romano seria uma grande diferença. Um procurador respondia diretamente perante ao Senado. Então, se Pilatos fosse um procurador, ele responderia diretamente ao Senado, ou ao imperador, enquanto que o prefeito respondia primeiro a um procurador, porque era uma função menor. Então, aí já é uma questãozinha de um erro aqui, que talvez tenha sido um erro do próprio Tácito. Tudo bem. Tácito escreveu cerca de 80 anos depois da crucificação de Jesus, que nem Plínio o Jovem. E nessa época já os cristãos e os não cristãos, eles possuíam as narrativas evangélicas. Se Tácito escreveu esse trecho no início do segundo século, como todo mundo entende, por que os pais da igreja como Tertuliano, Clemente, Orígenes e até Eusébio, que tanto procuraram provas da historicidade de Jesus, não citam? Que nem eu falei ali no começo, quem quer ir para os acadêmicos, podem ir, Rodrigo Silva, Sabino, outros, o que vocês gostarem mais, não tenho nada contra. Mas essas questões aqui eu quero ver, eu queria realmente saber a opinião dos acadêmicos. Por que, por exemplo, Clemente, lá fazendo uma apologia, tentando provar que Jesus existia séculos antes, ele não cita Tácito? Por que Eusébio, né, que tem até, foi ele que originou até o testemunho flaviano, por que ele não citou Tácito? Se houvesse na época deles essa citação, por que eles não fizeram uso? Irineu, o próprio Orígenes, né, podiam ter mencionado isso. Enfim, Tácito só passa a ser citado por escritores cristãos a partir do século XV. Só no século XV é que surge essa citação de Tácito, apesar de hoje em dia ela ser amplamente usada. Esse autor não menciona um homem com nome próprio, Jesus, mas um homem que era conhecido pelo título de Cristo, e no primeiro século havia muitos a reclamar o título de Cristo. Então ele não fala aqui de nenhum Jesus, ele fala assim, ó, que o povo apelidava aqueles que neram, pois a culpa de cristãos, e esse nome vem de Cristo. E mesmo aqui também está errada a grafia, eu vou mostrar mais para frente para vocês. Conforme vimos no vídeo anterior, o próprio Jesus falou que haveriam falsos cristos. Aqui, ó. Então, se o próprio Jesus disse que haveriam falsos cristos, Tácito podia estar se referindo a qualquer um, uma vez que não cita o nome Jesus. Os anais falam dos seguidores de Crestos, na verdade, que era o líder dos essênios. Já falei de Crestos acho que uns 500 vídeos, que foi crucificado por Pilatos por lutar contra Roma. Vamos citar o trecho. Para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Por que odiadas por suas mais terríveis atrocidades? Se eram seguidores de Jesus, que mandou dar outra face, ser mártir, não coincidiria com seguidores de Cristo, não é verdade? Os cristãos eram mansos ou deveriam ser se seguisse os ensinamentos de Jesus? Então essa é a questão. Aqui trata-se dos seguidores de Crestos, que eram realmente contra Roma. Levando-se em conta que Tácito era letrado e que jamais se enganaria quanto às denominações Cristos e Crestos, logo é clara a falsificação por parte da igreja. Por isso que nenhum pai da igreja fez uso dela. Então o que na verdade ele escreveu foi isso aqui, ó, Crestos. Nero colocou a culpa e infligiu as mais requintadas torturas a uma classe odiada por suas abominações, chamada crestões. Aqui eu vou mostrar depois a grafia. Pelo populacho, pelas pessoas comuns. Crestos, de quem o nome teve sua origem, por nosso procurador, que na verdade era o prefeito, Pôncio Pilatos, é uma superstição maligna. Então aqui já é o texto todo. Ó. Assim marcada para o momento, mais uma vez quebrou-se na Judéia a primeira fonte do mal, mas mesmo em Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas de todas as partes do mundo se encontram, o seu centro e se torna popular. Assim, a prisão foi o primeiro feito de tudo que se declarou culpado. Então, sobre suas informações, uma imensa multidão foi condenada, não tanto pelo crime de incendiar a cidade, mas como de ódio pela humanidade. Então, segundo o próprio Tácito aqui, não isolando aqui o versículo que ele fala do suposto Cristo, ele fala que a culpa desses cristãos não era tanto ter incendiado a cidade, que isso aí todo mundo sabia que era só um bode expiatório, mas era o ódio contra a humanidade. Zombaria de todo tipo foi adicionada às suas mortes. Cobertos com peles de animais, eles foram rasgados por cães e pereceram, ou foram pregados a cruzes, ou foram condenados a chamas e queimados para servir como iluminação noturna, quando o dia tinha expirado. Agora vamos para essa questão aqui de Cristo ou Cresto.
Na antiguidade, tanto no mundo grego quanto no mundo latino, os cristãos, Christiani, eram muitas vezes chamados de Cristiani. Só muda uma letra aqui, ó. Cristiani, Christiani, em latim. Só muda uma letra. Isso porque confundiam a palavra Christus com Crestus, que era mais comum. As cópias remanescentes dos trabalhos de Tácito derivam de dois principais manuscritos, conhecidos como manuscritos medicianos, que foram escritos em latim. Esses se encontram na Biblioteca Mediceia Laurenziana, em Florença. O segundo manuscrito, mediciano, é a cópia sobrevivente mais antiga que se refere aos cristãos, essa que eu citei aqui, e é datada do século XI, bem recente até. Consideravelmente distinto do segundo, parecendo um tanto borrado, além de não ter a perra presente no segundo I. Além disso, há uma lacuna entre o primeiro I e o S, que vem logo em seguida. George Andresen foi um dos primeiros a comentar sobre a aparência do primeiro I e a lacuna, sugerindo em 1902 que o texto foi alterado e que havia originalmente um E no lugar do I. Aqui tem uma imagem desse trecho do manuscrito, ó, conforme vocês podem ver. Vocês estão vendo que aqui, ó, CRI, aqui tem a setinha vermelha, tem uma lacuna. E estãos, pronto, é cristão. Ué, mas por que tem essa lacuna aqui, ó? Um autor erudito, um historiador como Tácito, ele ia escrever tudo junto, cristãos. É porque isso daqui tem um borrado, aqui, ó, que foi notado, que aqui não era literalmente um I. Eles apagaram aqui a continuação da letra, então aqui eram crestões. Em 1950, a pedido de Harald Fax, a doutora Teresa Lodge, diretora da Biblioteca Mediceia Laurenziana, examinou as características desse item no manuscrito. Ela concluiu que existem sinais sim de um E aqui onde está borrado, apagado por remoção da parte superior e inferior horizontal e a distorção do remanescente um I. Em 2008, a doutora Ida Giovanni Hall, nova diretora do escritório de manuscritos da Bíblia Laurenziana, realizou novamente o estudo da doutora Lodge e concluiu que é provável que o I seja uma correção de um caractere anterior, que era um E. A mudança, contudo, foi extremamente sutil. Posteriormente, no mesmo ano, foi descoberto que sob a luz ultravioleta, um E ficava claramente visível aqui, ó, nessa lacuna. Conclui-se, portanto, que a passagem devia originalmente se referir a cristianos, uma palavra grega latinizada que pode ser interpretada como bom. A partir da palavra grega Krestos, o mesmo Krestos lá que também era aplicado ao mestre da justiça dos essênios, termo que, por sinal, significa bom, útil. De acordo com o professor Robert Hennehan, era natural para um romano confundir as palavras Christus e cristianos, como a de um som similar Crestos. Alguns escribas gregos aparentemente tinham o mesmo problema, já que de acordo com o Códex Sinaístico e o manuscrito 81, a palavra cristãos aparece como cristãos em Atos dos Apóstolos. Então é bem provável que Tácito estivesse se referindo a Crestos e não a Cristo. Outra evidência que corrobora com isso é justamente a citação de Suetônio. Vamos ver agora aqui, ó, o historiador Suetônio, ele escreveu a vida dos 12 Césares. Ele é do ano 69 ao 140 e ele escreveu por volta do ano 112 da Era Comum, depois de Cristo. Aí na vida dos 12 Césares, no livro 5, na vida de Cláudio, ele escreve o seguinte: porque os judeus, note aqui que ele fala que eram os judeus, faziam constantes distúrbios por instigação de Crestos. Ele, Cláudio, expulsou-os de Roma. Então notaram que Suetônio fala algo parecido, que os crestões, ou um grupo de pessoas instigado por um tal de Crestos, eles causavam distúrbios constantemente em Roma, e esses seguidores de Crestos ele identifica como judeus. Aí aqui os problemas da citação de Suetônio são o seguinte: tal como Tácito, Suetônio escreve cerca de 80 anos depois da suposta crucificação de Jesus. Ele não menciona cristãos, mas judeus, o que é bem estranho até. Mas mesmo que ele falasse de cristãos, isso não constituiria uma prova da existência de Jesus Cristo dos Evangelhos. Que nem eu falei, se o fato de haverem cristãos prova que Cristo existiu, então o fato de haver hindus prova que Krishna existiu. E assim por diante. Ele não fala nem de Jesus, ele não fala de Jesus nem de Cristo, mas de Crestos, um nome latino vulgar, principalmente entre os escravos, que era muito popular os escravos falarem de Crestos. O texto presume que esse Crestos residia em Roma, ou seja, ele morava lá, porque ele causava constantes distúrbios. Então é um local onde a gente sabe que Jesus nunca foi. Então por que as pessoas atribuem essa citação de Suetônio, assim como a de Tácito, a Jesus,
se a situação de Suetônio deixa claro que esses distúrbios eram causados por alguém que morava em Roma, um tal de Cresto. Então, fica aí para reflexão. Essa informação, inclusive, coincide, a de Suetônio, com o relato, de Atos 12, 18:2, que fala que Cláudio decretou que todos os judeus saíssem de Roma. Essa expulsão ocorreu por volta do ano 49 e 50. Suetônio, mal informado, julgava que Cristo estivesse em Roma provocando as desordens. Como se vê, ou Cresto, que no caso, como se vê, Suetônio fala sucintamente sobre os cristãos bagunceiros, e não de um Jesus milagreiro como a gente vê no Novo Testamento, que pregava a paz, o amor ao próximo, etc. Portanto, a prova documental apresentada pelos cristãos para fazer crer que Jesus existiu é insuficiente, insubsistente. Com base nesse minúsculo relato de Suetônio, podemos afirmar com certa segurança que os cristãos no reinado do imperador Cláudio eram desordeiros e perturbadores da ordem pública, motivo que deu causa à expulsão dos cristãos de Roma, ok? Ou os crestões, porque eles eram instigados por um homem chamado Crestos, ok? Agora tem mais alguns historiadores aí para a gente poder analisar. Cada um tire suas conclusões. Paz a todos.